pessoal, vamos dar continuidade aqui então à nossa aula falando sobre o Word. Hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre o irmão do Word, né? É o Excel. E quem trabalha, geralmente quem já trabalhou nessas áreas administrativas, sabe que para trabalhar com o Word, você vai ter que aprender a trabalhar também com o Excel. E eu costumo dizer que o Excel, se o Word é o pai, o Excel é a mãe. Porque o Excel ele traz muitas facilidades para nós. O Excel ele te dá tanta facilidade, mas tanta facilidade para fazer as coisas, que a gente fica até, né, impressionado com as facilidades. Quem trabalha só com Word e nunca trabalhou com Excel, quando começa a trabalhar com Excel, fala: por que que eu não havia trabalhado com Excel antes? Por que que eu já não havia conhecido o Excel há alguns anos atrás? Por que que eu não me esforcei para aprender a trabalhar com Excel? Porque o Excel ele é fantástico, né? Depois eu vou mostrar para vocês por que que ele é fantástico. E hoje nós vamos falar um pouco mais do Word. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início. Bom, eu já estou com aquele mesmo trabalho que nós fizemos no dia de ontem. Ele já está aberto aqui, eu já deixei aberto para poder ir adiantando. No dia de ontem, eu me lembro que eu comecei a falar, mas eu creio que não terminei, sobre recuo. O que é o recuo? Bom, eu tenho aqui um texto. A gente vai usar geralmente esse recuo em trabalhos universitários. Lá tem uma parte que você precisa jogar um recuo de 4 centímetros. E algumas pessoas não sabem como fazer esse recuo de 4 centímetros. Digamos que eu quero fazer um recuo aqui nesse texto, né? Eu quero recuar esse texto aqui para a direita 4 centímetros, que seria o considerado aí pelas normas da ABNT. Então eu vou selecionar o texto, eu vou aqui em parágrafo. E aqui vai aparecer, né? Nós temos recuo. Se eu quero para esquerda ou para direita, vamos fazer aqui para esquerda, 4 centímetros, que é o padrão pelas normas da ABNT. Ok, pronto, ele recuou. Aí tem gente que vai lá e vai dar Enter, né, no texto, para ver se o texto fica todo desse jeito. Aí fica aquele monte de Enter. Não é o correto. O correto é você ir lá e fazer o recuo dessa forma. Então, geralmente é assim que a gente faz esse recuo. Quando você quer, né, alinhar um texto um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda, então você entra nessa caixa de diálogo chamada parágrafo. E aqui você consegue fazer o recuo. Digamos que nós queremos aqui para a direita, né, um recuo aqui de 4 centímetros. Dá um Enter aqui, ele recuou para a direita também. Tá vendo que ele sobrou um espaço aqui? De repente você quer colocar uma imagem aqui ou alguma coisa, você pode fazer dessa forma. Bom, então nós falamos sobre o recuo. Alguma dúvida sobre esse recuo? Recuar para um lado, para a direita ou para a esquerda? Não? Não. Então vamos para o próximo passo. Digamos que eu quero inserir aqui uma tabela para eu divulgar alguns dados. Digamos que isso aqui é um texto que vem falando sobre as finanças da minha empresa e eu quero
inserir uma tabela para eu poder inserir aqui alguns dados de forma que fique bom para que as pessoas que vão ler esse artigo, esse trabalho, possam entender melhor sobre os dados, ou até mesmo para eu, né, compreender melhor os dados da minha empresa. Bom, então eu vou inserir aqui, nesse lugar aqui, eu vou inserir, né, eu vou dar um enter aqui. Meu Deus do céu. Joana, o áudio está aberto, o áudio, seu áudio. Se puder fechar, por gentileza. Desculpa. Não, tudo bem. É porque às vezes o aluno esquece que o áudio está aberto, às vezes conversa algumas coisas assim e esquece, né? Depois fica assim constrangido. Então eu já penso, ó, fulano, tá aberto aí, fecha, pode ser que depois você fique constrangido. Então vamos lá, vamos inserir uma tabela aqui. Nós vamos aqui na parte de cima do Word, né, para inserir essa tabela. Então, nós vamos em inserir, e aí aqui nós temos tabelas, né? Vamos inserir uma tabelinha aqui. Aí eu vou analisar quantas linhas eu vou precisar nessa tabela. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 10, quantas eu precisar, né? Então aqui eu vou inserir quantas linhas, deixa eu ver. Vou inserir essa quantidade de linhas. Pronto. Agora eu preciso de colunas, né? Eu preciso de um número aqui de colunas. Digamos que eu vou precisar 2001, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar 6 colunas. Pronto, então agora eu já tenho aqui a minha tabelinha. Agora eu vou inserir alguns dados nessa tabela. Digamos que aqui eu quero os dias, os meses, né? Digamos que eu quero aqui os meses. E aí eu até, para adiantar, eu já tinha feito aqui outra com os meses, tá? Então aqui a única diferença da tabelinha lá de cima é que aqui já está os dados lançados, tá? Eu fiz isso aqui para adiantar. Então eu lancei aqui o mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E os anos, né? De 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. Digamos que isso aqui são dados, os dados, né? Os valores que eu obtive de lucros da minha empresa, né, nos últimos anos. Então, lucro líquido. Então, se eu tenho aqui no mês de janeiro em 2015, 12, 1 milhão e 200 mil em janeiro de 2015. E assim vai sucessivamente, né? Aqui tem todos os valores. Eu não quis colocar aqui ponto, vírgula, porque eu vou mostrar uma forma para vocês que é fantástica. Porque para eu poder fazer um mapa, ou mapa não, um gráfico, para eu poder fazer um gráfico, nós entendemos que eu preciso de dados, certo? Sem dados não tem como fazer o gráfico. Eu vou fazer um gráfico sem dados? Eu posso até fazer, mas que sentido faria eu ter um gráfico sem os dados? Tem sentido, né, pessoal? Bom, eu tenho então aqui uma tabelinha. Aí eu posso dizer que eu posso colocar uma informação informando que aqui, né, que esses valores são os valores líquidos do meu balanço patrimonial de cada ano. E agora, professor, como que eu faço para fazer o mapa? A tabela está pronta. Eu posso fazer essa tabela de diversas formas, com diversas informações. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui nos meses, né, e aqui cada ano, e eu poderia citar aqui o número de pessoas infectadas com o vírus HIV no ano de
2015, no ano de 2016, 17, assim sucessivamente. Então eu iria lançando os dados aqui na minha tabela, certo? Agora o gráfico. Tem como fazer o gráfico aqui? Sim, só que com essa quantidade de informação, eu não vou conseguir fazer um gráfico aqui assim de uma forma bacana. O que que eu faço? Como eu disse a vocês, o Excel, ele é se o Word é o pai, o Excel é a mãe. Então vocês precisam aprender a se comunicar com o Excel. Então o que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. É a forma mais fácil, é o macete mais fácil que tem. Pode ser a quantidade de dados que for, independente. Então, copiar, Ctrl C, né? Eu vou dar um Ctrl C nisso aqui. Agora o que que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir o Excel. E agora a gente vai abrir o Excel. Eu vou abrir aqui o Excel e vocês vão ver a mágica acontecer. Gente, é a coisa mais fácil que existe. Muito fácil. Vocês vão ficar de boca aberta. Só um minuto, pessoal. Deixa o Excel abrir aqui que a gente vai estar passando para vocês. E como eu disse a vocês, o Excel ele é fantástico. Vou dar um Ctrl V. Eu vou copiar para cá aquela tabelinha, eu estou copiando ela aqui para o Excel. Vamos ver se ele vai me ajudar. No Excel, gente, é fantástico. O Excel a gente consegue colocar uma quantidade de números aí. Por exemplo, eu quero de 1 a 5.000. Ao invés de eu ficar digitando lá no Word, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no Excel eu coloco lá o número 1, número 2 e eu puxo e ele coloca os números todos para mim. Se eu quero uma data, se eu quero os meses, né, de janeiro a dezembro, eu coloco o mês de janeiro lá e arrasto ele e coloca os meses todinho para mim, fevereiro, março. A gente vai estar fazendo isso aqui. Bom, olha como que chegou esse negócio aqui. Aí você fala, professor, mas cadê os números? Sumiu tudo? Calma, gente, vamos lá. O Excel, como eu disse a vocês, o Excel ele é uma mãe, né? Chegou aqui a minha tabela e veio meio bagunçada para cá. Vamos arrumar esse negócio. Você vai clicar aqui ó, no canto aqui superior esquerdo, tá vendo aqui bem no cantinho. Quando você clica aqui, seleciona todo a tabela aqui do Excel, toda a tela do Excel, tá tudo selecionado. Para que eu faço isso aqui? Aqui agora eu vou colocar os tamanhos das colunas padronizado, porque ele está despadronizado. Tem uma coluna às vezes aqui está todos do mesmo tamanho porque eu fiz ela do mesmo tamanho no Word, mas pode ser que ela esteja despadronizada. Agora o espaço está pouco. Vocês podem observar que não aparece os números porque o espaço está pouco entre as colunas. Então eu preciso aumentar o espaço. Se eu aumentar um por um, vai ficar desproporcional. Eu não vou conseguir aqui às vezes fazer isso um por um para ficar igualzinho. Então o que eu faço? Eu seleciono toda a planilha. Isso aqui é uma das regras, né? Existem outras formas de fazer. Eu vou ensinar essa daqui que é a mais fácil. Bom, após eu ter selecionado, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, onde tem essa linha da coluna. E vou puxar. Olha, aconteceu a mágica. Observaram que todas as colunas se abriram? Todas ficaram do mesmo tamanho? Agora nós observamos que aqui existe uma linha que está maior que as outras. Para eu não perder a formatação e ficar tudo do mesmo tamanho, da mesma forma que eu fiz com as colunas, eu vou fazer com as linhas. Então eu vou aqui na linha e vou puxar essa linha e vou criar aqui um espaço para todas do mesmo tamanho. Para que isso aconteça, a página tem que estar toda selecionada, como eu disse a vocês, ali no cantinho superior esquerdo, certo? Agora, gente,
que interessante. Então eu tenho aqui formatado. Isso aqui, como eu disse a vocês, são valores em reais, em moeda, não é isso? Não é o saldo líquido do balanço patrimonial? O que eu vou fazer? O Excel, ele é, como eu disse a vocês, ele é fantástico. Ó, eu vou fazer aqui, eu vou selecionar a parte aonde será aplicada a formatação de moeda ou contábil, né? Eu selecionei, eu vou aqui na parte superior onde está geral, tá geral. E eu vou colocar contábil. Pronto. Aconteceu a mágica de novo. Olha só para vocês verem. Agora eu já tenho os valores em reais aqui. Então tenho todos os valores. Professor, mas e o gráfico? Bom, agora vem a parte boa, né? Vamos fazer o tal do gráfico. Então eu vou selecionar isso daqui. E aqui nós temos em inserir na parte superior, né, aqui do Excel. E aqui, ó, aparece, tá vendo? Olha, olha que maravilha. Professor, Oi. eu coloquei a tela grande e não vi. Onde você apertou para colocar o número? Passar para Pra moeda. passar a moeda, isso. Vamos voltar para É porque você eu ver. aumentei a tela aqui e não vi. Vou fazer de novo. Bom, eu selecionei a parte que eu quero colocar como contábil. Porque no caso nós estamos falando de dinheiro, né? Então eu selecionei aqui, ó, na página inicial. Tá vendo aqui que aparece geral? Está como geral. Então aqui é o formato de números. Aí ele está dizendo assim, ó, escolha o formato das cédulas como porcentagem, moeda, data ou outros, né? Aí tem uma setinha aqui do lado, vocês podem observar. Eu clico na setinha, aí ele vai me dar uma caixa de diálogo com várias opções. Geral, números, moeda, contábil, datas, horas, porcentagens e assim vai, né? Aqui eu vou colocar contábil. Pronto. Quando eu coloco contábil, já aparece em moeda, em dinheiro. Aí já aparece até o símbolo aqui do lado, tá vendo? Aparece os pontos, as vírgulas, tudo muito bem organizado. Agora nós vamos para fazer o gráfico. Eu seleciono toda essa parte aqui que eu quero fazer um gráfico. Eu vou inserir. O Excel, esse Excel aqui, que ele é esse modelo mais novo do Office 2020, 2019, 2020. Então, olha só, aqui ele está dizendo assim, ó, gráficos recomendados. Eu posso criar um outro tipo de gráfico aqui se eu quiser, certo? Mas ele pode também me recomendar um gráfico que ficaria ideal para esses dados. Tá, então eu vou aceitar aqui o conselho do Excel e vou dar um clique nesse negócio aqui. Vamos ver o que, que acontece? Tcharam! Apareceu alguns modelos que eu posso escolher, né, o que ficar mais viável. Olhando assim aparentemente, eu acredito que esse ficaria muito bom. Ou esse aqui. Aí você vai analisar qual que você acredita que fica melhor, né? Temos esse aqui, gráfico de títulos. Temos esse aqui. Vamos escolher esse aqui. Ok. Ele já criou o gráfico para mim, com todas as informações. Podem observar, aqui nós temos o ano de 2015, 16, 17, 18, 19, 20. E aqui nós temos 2015, 16, 17, 18, 19 e 20 no gráfico, né? E podem observar que ele também ele lançou um valor acima do meu maior valor. Quer dizer, eu tinha um valor aqui, o meu maior valor passou um pouquinho de 2 milhões e 500 mil. E aí ele jogou aqui 3 milhões. E aí ele vai jogando aqui as barrinhas aqui, né, para a gente poder entender.
E aí ele coloca aqui na parte de baixo o mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, que são os meses que nós tínhamos aqui na nossa tabela. Agora, professor, mas o senhor fez o gráfico aí no Excel. Como que eu faço agora? Porque eu quero colocar ele lá no meu trabalho do Word. Você vai Ctrl C, né? Agora a gente vai lá para o Word. Né? Aqui nós estamos com a nossa tabelinha aqui. Vamos dar um Ctrl V aqui. Pronto, nós já temos o nosso gráfico aqui no Word. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode formatar isso aqui, né? Já está mais ou menos aqui alinhado. Pronto, gráfico concluído com sucesso. Então, pessoal, não é difícil fazer um gráfico, como vocês viram, né? Pode falar, Thaís. As informações que o senhor colocou naquela tabela já apareceu no gráfico direto? Já aparece direto no gráfico. Como vocês, eu vou voltar aqui no Excel para vocês terem uma visão. Olha aqui para vocês verem. Nossa. Aqui na tabela nós temos mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, não é isso? Aqui embaixo vocês podem ver que a azul representa o mês de janeiro. Laranjado representa o mês de fevereiro. Aqui nós temos esse tom de cinza, representa o mês de março. O amarelo representa o mês de abril e o azul mais claro representa o mês de maio. Então, as cores dos meses, né? As cores de cada mês. E aí nós temos aqui 2015, ele fez por ano. Cada ano ele jogou, ele pegou os valores, né, de cada ano, por exemplo. Ele pegou os valores de janeiro aqui de 2015, aparece de azul na primeira, nas primeiras colunas, nós temos o mês de azul aqui, então. Se você coloca, eu coloco o mouse e aparece. Janeiro, né, de 2015, valor 1.200.000. Aí se eu colocar o mouse aqui na outra, já vai aparecer fevereiro de 2015. 2 milhões e 25 reais. Aí nós temos aqui na cinza, né, mês de março. E aí ele já aparece o valor também. Isso aqui todos de 2015. Então ele pegou. Vocês podem observar que ele separou os anos, né? Então ele separou janeiro, fevereiro, março, abril e maio do ano de 2015. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio do ano de 2016. Podem observar que aqui na parte de baixo tem... Eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou aumentar o tamanho aqui do mapa, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Do mapa não, tá? Do gráfico. Acho que agora ficou melhor, não ficou, pessoal? Para vocês verem. Ficou sim. Ele lança automático. Ele faz tudo automático, você não precisa lançar manual. A manual você vai fazer a tabela. Depois que a tabela está pronta, qualquer tabela que você pegar, independente, você tem uma tabela, copiou uma tabela lá no Google, você fez uma pesquisa, encontrou uma tabela, copiou no Google. Você copia essa tabela aqui no Excel, faz a formatação dela e você consegue criar um mapa, tô com um mapa na minha cabeça, não é mapa, o gráfico dessa tabela. Pode falar, Thaís. Mas para passar a tabela para o Excel, essas coisas, eu tenho que primeiro fazer no Word? Não, se você tiver uma tabela, por exemplo, você pode copiar ela na internet. Copia na internet, cola aqui no Excel. Faz a formatação dela e cria o gráfico. Não tem necessariamente que ser no Word. Eu estou citando um exemplo do Word porque... Como o senhor falou que o Excel é melhor, realmente eu já estou descartando o Word. Para esse tipo de serviço, gente, não tem como. O Excel é uma mãe. Né? Ele nos ajuda demais. Né? Se você for... vamos falar aqui do gráfico, depois a gente vai citar outras coisas aqui. Mas olha para vocês verem. Nós temos o ano de 2015. Aí dentro do ano de 2015 nós temos os meses, né?
mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril e maio. Então tá aqui de todos os... A minha internet possivelmente vai cair, acabou minha energia aqui, gente. Misericórdia. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui os meus dados para não perder. Bom, justificando aqui para os alunos que vai assistir a aula online depois, né, posteriormente no YouTube, nós tivemos uma queda de energia, mas já conseguimos restabelecer. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Bom, nós estávamos aqui no Excel falando sobre gráficos, né? Nós não colocamos um título, mas aqui nós poderíamos colocar o título nesse gráfico como saldo balanço patrimonial, certo? Não vou colocar aqui porque não há necessidade agora. A gente vai excluir isso aqui logo em seguida. Bom, então vocês conseguiram interpretar o gráfico olhando assim para ele? Nós temos aqui então o saldo em valor, aqui no canto, só um minuto pessoal. Bom, vocês conseguiram fazer a interpretação do gráfico? Nós temos aqui no canto esquerdo, né, nós temos os valores. Aí ele pega aqui de um valor de 500 mil a 3 milhões. Então ele lançou esses valores aqui automático para eu poder entender, né, que em 2015 o meu valor máximo aqui chegou a 2 milhões e 54.870. E aqui nós temos o valor máximo da empresa, foi no mês aqui. Foi no último gráfico aqui, né, na última coluna de gráfico, na parte no mês de maio, que nós chegamos aqui a um valor bem alto, né, meu telefone está tampando aqui, 2.548.700. Então a gente consegue identificar, né, os valores aqui no gráfico, a gente consegue ver os meses aqui em cores diferentes. Beleza, vamos excluir então esse gráfico daqui, não vamos precisar dele mais. Deletei. Como eu disse a vocês, né, o Excel ele é uma mãe. Nós vamos falar sobre as ferramentas do Excel. Eu acredito que hoje não vai dar para a gente falar sobre o Excel. A gente está concluindo o Word, mas nós vamos já dar uma pincelada aqui. Como eu disse a vocês, lá no Word, eu teria que colocar todos os meses, né? Se eu fosse acrescentar aqui maio, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, eu teria que colocar isso manual, se fosse lá no Word, não é? Porém, aqui no Excel eu não preciso fazer isso manual. Eu posso fazer, né, de forma automática. Por exemplo, eu tenho aqui já o mês de janeiro, fevereiro. Se eu puxasse aqui só no mês de janeiro, eu venho aqui no canto aqui. Olha que maravilha. E o bom é que depois que termina o ano, ele continua. Eu arrasto aqui, ó, e ele faz todos os meses para mim de forma automática. Priciane.
Professor, eu aproveitei a sua queda de energia aí, eu estou fazendo uma tabela aqui também. Como que você arrumou as linhas para elas ficarem todas do mesmo tamanho? Canto superior esquerdo, aqui bem no cantinho da tela do Excel, tá vendo? Essa Tô, setinha, você dá um clique e vai selecionar tudo, tá vendo? Fica tudo na sim. cor cinza. Aham. Agora você pode, você vai, se for colunas, você quer colocar todos do mesmo tamanho, você vai aqui na parte da linha da coluna, né? Puxa aqui, ó, tá vendo? Na parte superior você consegue ver. Sim. Por exemplo, eu vou aumentar um pouco. Aumenta todas as colunas, padronizado. Se for a linha, você vai em qualquer uma das linhas. Não tem uma linha, qualquer uma. Por exemplo, eu vou nessa daqui do número 4 aqui. Eu vou aumentar o tamanho da linha. Aumenta todas. Isso é padrão no Excel. Então, ele aumentou todos os tamanhos de linhas. Eu quero diminuir. Vou diminuir um pouco, está muito grande. Aumenta e diminui todas as linhas. Certo? Entendi. Obrigada. De nada. A questão dos meses, como vocês observem aqui no canto esquerdo, quando eu arrastei aqui, ele foi fazendo, né, automaticamente todos os meses. Quando chegou no mês de dezembro, que foi aqui, aí ele começa mês de janeiro de novo, fevereiro, e ele vai, se você for puxando aqui, infinito aqui. Aqui os anos, por exemplo, tem o ano de 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Aí eu quero fazer para frente aqui, 21, 22, se você for puxando aqui, ó, ele vai fazendo, ó, 21, 22, 23, 24, 25, ele leva a sequência. Então o Excel ele é bom por isso. Se você quer fazer números também, né, se você lança número, por exemplo, na primeira aqui o número 1, aqui você lança o número, aqui está em moeda, porque eu joguei moeda. Tá contábil, né? Eu vou colocar em números aqui. Não era para estar não, mas já que tá, né? Deixa eu deletar isso aqui. Colocar aqui tá geral. Porque eu havia feito uma cola aqui. Vou colocar geral, pronto. Então, número 1, número... Olha, ele veio contábil de novo. Número 2. Aí eu quero seguir, né? Número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Se fosse lá no Word, eu teria que adicionar isso aqui tudo manual. Manual. No Excel é diferente. No Excel, se você selecionar aqui o 1 e o 2 e você vem aqui na parte inferior do seu lado direito e você clica com o mouse do lado esquerdo e arrasta, ele vai fazendo os números para você. Isso aqui é infinito. Quantos números você quiser aqui, ele vai jogar para você. O número 1, 2, 3, 4, 10 e ele vai infinitamente. Então é fantástico, gente. O Excel é uma mãe, né? Depois nós vamos falar sobre algo mais aqui do Excel. Por exemplo, existem planilhas de valores. Quando você vai fazer balanço, né, ou fluxo de caixa, só um exemplo, nós vamos fazer um fluxo de caixa. Eu até tenho algumas planilhas de fluxo de caixa. Thaís, pode falar. Se eu quiser terminar esses valores aí para baixo até dezembro, aí eu, como que faz aí, como que edita? Então, eu posso, por exemplo, aí eu quero colocar outros valores aqui, né? Eu posso colocar qualquer valor, por exemplo, 25, 22, né? Tipo, algum valor aqui. Dá Enter, coloca outro valor aqui qualquer, dou Enter de novo. Você pode dar um clique aqui e ir fazendo, ó, qualquer valor que você quiser, né? Pode ir colocando os valores, ela vai aceitar aqui normalmente, dá um Enter, vai colocando os valores, dá um Enter. Mas pode observar que está sem linha, né? Ele ficou aqui sem linha. Aqui em cima está normal, aqui está sem linha. Aí você precisa fazer a formatação das bordas.
Beleza. Digamos que eu quero puxar esses valores aqui, só para entender. Eu vou puxar esses valores, esses mesmos valores para todas as colunas. Então eu seleciono esses valores, aí eu venho aqui no cantinho, vou puxar isso aqui para frente. Aí eu joguei os mesmos valores para todas as colunas. Por isso que eu falo para vocês que o Excel, né, ele é fantástico, mas está sem borda. Né? O que eu vou fazer? Eu posso colocar a borda aqui. Eu vou selecionar ela aqui, a parte que está sem borda. E aqui inserir, não é página inicial mesmo. Tá vendo aqui? Esse quadradinho que aparece aqui, isso aqui é as bordas. Na parte aqui do Excel, são bordas. Eu vou clicar na setinha aqui e eu já vou ensinar para vocês mais bordas. Ele vai me dar todas as bordas aqui. Aqui eu tenho a grossura, né, das bordas. Se eu quero uma borda um pouco mais grossa, um pouco mais fina. Então, aqui está na nossa planilha, seria essa. Então, eu vou colocá-la nas colunas e nas linhas. No momento que eu fechei aqui, eu dou um OK. Pronto, já temos, né, a planilha completa, com todas as bordas, com todas as linhas, tudo OK. Aí você fala assim, professor, mas agora eu quero fazer um valor total disso aí. Então vamos colocar aqui um valor, né, um valor total. O valor total. Eu quero saber quanto que deu, né, nessa coluna. Se eu fosse pegar todos esses meses, quanto que daria no final? Aqui todos os meses, né? Se eu pegasse todos os meses do ano de 2015, né, e eu fizesse aqui embaixo, qual que seria o valor total de cada coluna dessa? Isso aqui existe algumas formas para fazer isso aqui, e eu vou ensinar a forma mais fácil. Você vem aqui na parte de baixo, né, onde está o valor total, e vai selecionar aqui para cima até onde você quer fazer a soma. Aqui, ó, no canto aqui do Excel, no canto superior do Excel, existe aqui, ó, autossoma. O que significa? Que ele vai fazer para mim, né, como vocês podem ver aqui, ó, autossoma. Quando eu clicar nesse carinha aqui, ele vai somar aquilo ali tudinho para mim. Tchanã! Olha que maravilha. Ele somou. Aqui ele colocou uma fórmula para mim. Eu poderia ter digitado essa fórmula manual? Poderia. Tá vendo a fórmula aqui? Olha a fórmula que ele colocou para mim. É igual a soma, entre parênteses, B, dois pontos, que significa estar somando, né? De B2, que seria aqui, né? Como vocês podem ver aqui no cantinho. Coluna B está aqui em cima. 2 está aqui do lado. Então, B2 até B16. Então, B16. Está aqui o 16. Então, eu poderia colocar isso aqui manualmente, certo? Mas eu quis colocar, né, dessa forma, que é uma forma mais fácil. Então, eu tenho aqui agora o valor total desses números. 15.241.488 reais. Então, todos os anos aqui, se eu juntar, né, os meses de 2015, todos os meses de 2015, janeiro, fevereiro, março, abril, se eu for somar tudo aqui, vai dar esse valor. Aí, por exemplo, eu quero puxar essa fórmula para toda essa coluna aqui. Eu quero que some todas. O que eu faço? Eu vou puxar essa fórmula para todas. Puxei a fórmula. Seleciono a fórmula e puxo. Pode observar que ele fez o autossoma de todas as colunas para mim.
A primeira deu 15, a segunda 16 milhões, a terceira 16.291, aqui na 2018 17 milhões 553. Então o Excel é mãe, gente. É maravilhoso, não é? Imagina você ter que fazer isso aqui na calculadora, lá no Word, lançando um por um. Nossa Deus, seria muito difícil, né? Então o Excel ele dá essas vantagens para a gente. E se eu quisesse somar essas colunas, por exemplo, não, eu quero saber agora outro valor. Por exemplo, se eu somar os meses de janeiro de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, o que é que vai dar no final? Todos os meses de janeiro. Eu venho aqui no final, eu vou selecionar isso aqui, né? Venho aqui no final da planilha, né? Eu seleciono, voltando aqui, e vou dar um autossoma. Ele me dá um valor total aqui de todos esses valores. Então, todos os meses de janeiro de 2015 a 2020, eu consegui 9.800.094 reais. Aí eu quero fazer o quê? Podem observar que ele já criou uma fórmula para isso aqui. O Excel a gente trabalha com fórmulas. Ele criou uma fórmula. Ele criou uma igual a autossoma a fórmula aqui, ó. Poderia fazer essa fórmula manual também, se eu quisesse. Mas eu preferi fazer dessa forma, né, que fica legal. Agora, se fosse uma planilha muito grande, para eu ter que selecionar vários números, seria muito difícil. Eu poderia criar uma autossoma aqui automático, né? Então eu colocaria igual a soma de B2, dois pontos vezes, né, ou até G50, G500, e eu colocaria um Enter aqui e ele calcularia isso tudo para mim de uma vez só. Então o Excel ele tem essas vantagens, certo? Aí, se você falar assim para mim, professor, agora eu quero que o senhor, né, faz a soma de todos os meses aqui, ó. Eu quero a soma de todos os meses, como o senhor fez aqui na primeira. Então, eu tenho uma fórmula aqui. Eu posso pegar essa fórmula e arrastar ela para todas as colunas, para todas as linhas. O que eu faço? Eu seleciono a fórmula aqui. Eu vou aqui no canto inferior do lado direito, tá vendo aqui? Inferior do lado direito. Vou clicar com o botão, né, do mouse aqui do lado esquerdo e vou puxar aqui para baixo. Isso significa que eu estou colocando essa mesma fórmula para todas as linhas. E ele faz um autossoma de todas essas linhas para mim e me dá os valores aqui no final. Aí eu pergunto para vocês, é fantástico ou não é? O que vocês acham? Aí fala, professor, agora faz um gráfico disso aí. Gente, a coisa é simples. Eu vou selecionar isso aqui e eu vou inserir um gráfico. Aí ele vai me dar várias opções de gráfico aqui. Qual que seria melhor? Eu vou escolher esse daqui. Pronto. Se fosse com essa quantidade de dados lá no Word, você não conseguiria fazer esse gráfico. Jamais. Aqui no Excel você consegue fazer ele com muita facilidade. Então ele já me deu aqui os números. Né? Nós temos aqui de janeiro a dezembro. Nós temos o valor total. E aí ele me fala o valor total. Por que ele está mostrando esse valor total? Porque nós somamos ele aqui, ó. Nós fizemos a soma dele. E ele me deu um valor total. E aí ele me dá isso. Ele já faz o gráfico. Então, o que vocês acham? É complicado? É difícil? Não é não, né, gente? É facinho, não é? Só pegar as manhas. Fácil. Mas tem alguma parte aí que vocês tiveram assim mais dificuldade? O Excel, a gente vai falar sobre o Excel amanhã, tá? Ou só deu essa pincelada aqui só mesmo para vocês ficarem aí com vontade de conhecer um pouco mais o Excel.
Mas até aqui, gente, ficou alguma dúvida, né, sobre fazer esse gráfico, como trazer esse gráfico aqui para o Word? Agora nós já voltamos aqui para o Word, né? O Word ele é muito bom, né, mas ele é bem limitado nessas questões de fazer, né, essas formatações, de fazer grandes trabalhos, principalmente quando você vai trabalhar com números, né? Aí você, tudo bem, colocou essa tabela, e para excluir essa tabela, né, eu quero excluir isso daqui. Seleciona a tabela, clica com o botão do lado direito e vem aqui, excluir tabela. Pronto, já tirei a tabela daqui. Bom, pessoal, para a gente poder encerrar nossa disciplina do Word, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer referente ao Word, sobre o que nós estudamos ontem, sobre o que nós estudamos hoje, né, formatação, espaçamento de linhas? Nós falamos são muitas informações, né, ao mesmo tempo, eu entendo, mas são muitas ferramentas boas que o curso de informática são só 40 horas, então a gente precisa trabalhar bastante. E essas aulas online, a gente costuma fazer essas aulas mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20, para não ficar muito enfado, né? Muito, às vezes até para vocês mesmo, ficar mais de 1 hora, 2 horas aqui na frente do computador ouvindo uma aula dessa, vocês vão ficar entediados. Então a gente procura fazer essa aula aqui, passar o máximo de informações para vocês, informações importantes, né? Essas informações que vocês vão utilizar no seu dia a dia, né? Na área de auxiliar administrativo, caso vocês forem trabalhar nessa área. Bom, nós passamos aqui sobre o alinhamento das linhas, nós passamos sobre parágrafos. Ponto, por exemplo, eu quero inserir algum tipo de marcador. Os marcadores, eles ficam localizados exatamente nessa parte. Eu uso muito esses marcadores nas apresentações do PowerPoint. Eu não sei se vocês já observaram, mas eu uso muito esses marcadores. Mas pode acontecer, né, da gente ter que usar esses marcadores aqui também. Você quer destacar uma informação, você quer destacar um título, alguma coisa, você pode usar os marcadores, né? Nós temos como formatar esses marcadores, as cores desses marcadores. Só um exemplo, eu quero destacar essa parte. Eu quero, deixa eu ver o negócio aqui. Eu quero aqui do Luiz Vaz. Vou colocar um marcador. Podem observar que quando eu vou passando o mouse aqui em cima, ele já vai, né, me dando as opções. Se é esse ou esse. Vou usar esse. Bom, eu posso alterar a cor, né, desse marcador. Aqui ele não está me dando essa opção, mas no PowerPoint ele tem a opção de cores. Aqui ele não me deu a opção de cores. Por isso que eu disse que até tinha. Mas se eu quiser colocar, né, eu tenho a opção de colocá-los. Eu acredito que ele vai mudar aqui em função. Deixa eu ver se mudar aqui a cor do texto. Essa imagem aqui está me atrapalhando um pouco.
é que ele muda, a cor do marcador muda conforme você coloca a cor da letra, a cor da fonte, né? Então as cores das fontes, elas são feitas aqui e o marcador ele vai mudando de acordo com a fonte. No Excel eu consigo fazer a formatação, no Excel não, no PowerPoint eu consigo fazer a formatação só do marcador. Aqui ele muda de acordo com a cor da fonte. Bom, então nós temos os marcadores. Nós temos essa outra função de números, né? Se você quer colocar numeração, eu vou fazer um trabalho, um TCC, só um exemplo, você vai ter que usar a numeração, porque na hora de você fazer a tabulação do trabalho, você vai precisar que ele esteja todo enumerado, né? Tipo, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico e assim sucessivamente. Não é o nosso caso, né? Nós não vamos fazer aqui. E geralmente na parte de escritório, você vai usar para fazer, no caso, para fazer contratos. Possivelmente você vai ter que utilizar, né, ou números, ou a questão aqui do alinhamento com o número à esquerda, o alinhamento com o número à direita. Para fazer contratos você vai usar essa função. Nós não vamos utilizar ele aqui agora. Pessoal, alguma dúvida aqui do Word, né, nessas ferramentas básicas? Né, nós falamos aqui das ferramentas básicas que você vai usar no dia a dia. Como nós fizemos aqui, nós pegamos esse texto todo, desformatado, nós organizamos ele. Então isso aqui você vai fazer no seu dia a dia. Alguma dúvida a respeito disso aqui, né, da questão do alinhamento, parágrafo, tabulação? Não, professor. Não, prof. Podemos concluir. A questão da tabelinha aqui também, se você quiser mudar a questão das bordas, nós temos as opções de bordas aqui no Word também, tá? Nós temos as bordas, bordas de sombreamento, tem vários tipos de bordas. Você vai passando o mouse, ele vai te dando aqui as opções de borda. É um pouco diferente, né, do Excel, porque no Excel eu consigo colocar mais bordas. Então eu consigo mudar. Eu posso colocar uma borda um pouco mais larga num local, um pouco mais fina no outro. Eu posso colocar ali um pouco mais fina a borda, um pouco mais grossa. E aqui ele vai me dar automaticamente essas bordas. Professor, mas no Word também tem jeito. Tem como também? Tem. Ele... Isso. Selecionei Então, aqui. Borda inferior, borda superior, sem borda, todas as bordas. clique em borda de sombreamentos. A última opção. Borda de sombreamento. Parabéns, garota. Tá Aí aqui. tem para selecionar, pode As pôr linhas na aqui. Isso, aí colocando na Posso grade, tirar seleciona aqui. isso. Aí. Aí eu posso colocar uma linha mais fina. Pronto. Aí, parabéns. Obrigado, Thaís. Né? Bom, pessoal, então é isso. Né? Alguma dúvida? Vamos aqui dar uma olhada nas ferramentas aqui para ver se ficou alguma coisa aqui importante para trás. Nós falamos sobre imagem, nós falamos sobre colunas, referências. Como vocês podem ver, na parte superior aqui do Word estão todas as ferramentas. Cada uma dessa daqui que você clica, vai aparecendo aqui uma série de ferramentas na parte de baixo. Toda vez que você clica aqui, na parte superior, aparecem algumas ferramentas que você pode estar utilizando.
Bom, é isso. Isso aqui, por exemplo, a coluna aqui, você pode alterar, né, os alinhamento aqui dentro da coluna dos números. Pode alinhar ao meio, puxar para a esquerda, puxar para a direita. Isso é em layout da página. Aqui a altura da tabela, das linhas, também pode ser definida, a largura das colunas. Lá no Excel, vocês viram que a gente faz ele automático. Tem como fazer manual também, que é dessa forma, né? Eu posso lançar aqui posso aumentar, né, estando selecionado, a altura da linha. Né? Posso diminuir, eu posso aumentar. Pode observar que está o tamanho padrão. Aqui é o tamanho da coluna. Posso aumentar aqui o tamanho da coluna também. Ou diminuir. Alguma dúvida, gente? Para a gente poder encerrar o Word. Não, professor, tudo tranquilo. Então nós vamos já encerrar a nossa aula de hoje. A gente já vai encerrar o Word, né? Esse assunto, a questão do Word. E na aula de amanhã a gente já começa a falar do Excel. Aí amanhã a gente vai pisar fundo lá no Excel. Depois a gente vai falar um pouco sobre PowerPoint, mais à frente também. O PowerPoint, eu costumo dizer que o PowerPoint ele é muito amigo do Word. Então, se você vai trabalhar com apresentações de trabalho ou qualquer coisa nesse sentido, você vai ter que ter o trabalho no Word, né, para você conseguir trabalhar bem no PowerPoint. Ou então você vai ter que usar a internet, né, para pesquisar alguns tópicos interessantes, né, para você fazer a sua apresentação. Mas depois a gente vai estar falando isso aí mais à frente. A gente vai aprender aí também fazer esses slides lá no PowerPoint. Certo? Bom, pessoal, então nós vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Quero desejar a todos vocês aí que tenham um excelente dia. A aula foi gravada, vou estar postando essa aula lá no YouTube. Se de repente você quiser ver a aula novamente, às vezes observar alguma coisa que talvez tenha passado batido, né? Você quiser ver novamente, a aula vai estar postada para vocês lá no YouTube. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, obrigado aí pela compreensão na questão da queda de energia que nós tivemos. Desejo um bom dia a todos vocês e um forte abraço, muito obrigado. Obrigado, professor. Bom dia para você Obrigada. também. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã.